Bom, e agora é hora do quadro Por Dentro do Assunto. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, iniciou nesta segunda-feira, dia 26 de maio, a restituição de R$292 milhões a beneficiários que sofreram descontos indevidos em suas aposentadorias e pensões. Os valores dizem respeito a mensalidades associativas cobradas sem autorização entre os dias 24 de abril e 8 de maio, período anterior à mega operação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, que revelou um esquema nacional de descontos ilegais na folha de pagamento dos segurados. Para entender melhor como funciona esse esquema, quais são os direitos de você que é beneficiário e o que muda a partir de agora, conversamos ao vivo com a advogada especialista em direito previdenciário, doutora Kênia Araújo. Doutora, muito bom dia para a senhora, sempre uma satisfação recebê-la aqui no Jornal da Manhã Patos. Bom dia, Matheus. Bom dia, Sabrina. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Agradeço mais uma vez o convite e vamos lá. Nós que agradecemos a presença da senhora mais uma vez. Doutora Kênia, então vamos lá. Como funcionava então esse esquema de descontos indevidos e que agora está sendo investigado pela Polícia Federal? Olha, esse desconto associativo, né, os descontos que vão para as associações e para os sindicatos ligados aos os segurados, aposentados e pensionistas, eles vieram de uma maneira automática nos descontos dos benefícios. Os segurados, eles não autorizaram esses descontos, por isso é que ele se torna ilegal. Esse desconto, uma vez autorizado pelo segurado ou pelo pensionista, ele é legal, porque algumas dessas entidades que trabalham com seriedade oferecem em contrapartida aos segurados descontos em farmácias, em consultas médicas, em medicações. Então, assim, eles teriam uma contrapartida a oferecer a esses segurados, aposentados e pensionistas. O que ocorreu é que ele veio de maneira automática e sem autorização, o que fez com que se tornasse um desconto ilegal. Doutora Kênia, continue aqui com a gente, né, Sabrina Souza? Isso mesmo. Temos muito mais ainda pela frente. Exatamente, Matheus Borges. Rapidinho, então, a gente volta com a doutora Kênia, com esse assunto super importante, né, que está super em alta para você, amigo ouvinte e espectador. Voltamos em instantes. De volta ao vivo com o seu Jornal da Manhã Patos, e hoje estamos recebendo aqui a advogada especialista em direito previdenciário, doutora Kênia Araújo, que estamos falando justamente, Sabrina Souza, sobre os descontos indevidos, sobre os descontos do INSS. Doutora, seguindo aqui agora ao vivo, são 7 horas e 55 minutos, a gente falava então sobre como que funciona esse desconto indevido de aposentados, pensionistas. Agora, uma outra questão, a gente vê por muitas das vezes aquelas ligações que ficam o dia todo ligando principalmente para quem já é aposentado. Neste caso, caso este aposentado encontre nessa ligação uma boa proposta da forma do entendimento dele, aceite, ainda assim é considerado um desconto indevido ou não? Olha, Matheus, é complicado a gente falar se ele vai ser devido ou não, porque nós não sabemos quem está do outro lado da linha. O que nós podemos falar para essas pessoas é que elas devem ficar atentas às ligações que recebem, porque muitas vezes tratam-se de golpistas. Então, se você está recebendo uma ligação, por exemplo, para você fazer um empréstimo consignado, falando que o INSS tem dinheiro disponível para você na sua conta, fique alerta. Fique alerta mesmo, porque o INSS não dá dinheiro para ninguém, não coloca dinheiro disponível para segurado nenhum. Então, se você não está recebendo o que é o valor do seu benefício ou em 13º salário, você tem que ficar esperto, porque muitas vezes você pode estar incluindo um desconto associativo ou sindical no seu benefício ou até mesmo um empréstimo consignado. Se você precisa de um empréstimo consignado, procure a sua agência. E o que caracteriza um desconto associativo? Esse desconto associativo é exatamente o que está sendo lançado agora nos benefícios dos segurados. As associações, teoricamente ligadas aos aposentados e pensionistas, associações de aposentados nacional, alguma coisa assim. Agora, depois de 2022, principalmente, foram criadas inúmeras entidades que fizeram filiações automáticas desses segurados. E lançaram descontos associativos de R$10, R$15, R$30. Eu cheguei a atender cliente com desconto de R$60 no valor do seu benefício. Então, nós falamos que esse desconto é ilegal
porque não teve a autorização do aposentado ou do pensionista. Caso ele autorize, aí ele passa a ter a legalidade prevista na legislação. Doutora Kênia, quando a senhora disse que já atendeu um caso de R$60 de desconto, isso significa R$60 ao mês ou R$60 compreendido nesse período de investigação? R$60 ao mês. Ao mês. Então isso teria um total muito grande a receber. Isso. Pelas informações que nós acompanhamos aí, da operação da Polícia Federal, tem descontos ocorrendo em benefícios desde 2019. Então, qual que é a orientação que nós damos a esses segurados? Entre no aplicativo do Meu INSS, tire o seu extrato de pagamento, coloque lá no início, a data inicial, desde 1º de janeiro de 2019, e traga isso para a data atual. Vai ser gerado um documento para você, mês a mês, com o valor do seu benefício. Aí você vai conseguir verificar se você foi vítima de um desconto indevido para você tomar as providências necessárias. Doutora Kênia Araújo, a restituição anunciada pelo INSS cobre aí todo o prejuízo causado aos segurados? Não, longe disso. O que o governo anunciou é que ele vai restituir o desconto feito na folha de pagamento do mês de abril. Só de abril? Só do mês de abril, porque automaticamente após a deflagração aí, né, da Polícia Federal, o governo bloqueou todos os descontos associativos, sindicais e de empréstimos consignados, e como ele ainda não havia repassado esses descontos a essas instituições, bloqueou o valor, e é isso que está sendo devolvido a esses segurados a partir de ontem, né, a partir do dia 26. E deixa eu só fazer uma dúvida aqui. E nesse caso aí de 2019, por exemplo, a pessoa tem que entrar na justiça para rever o que foi descontado? Olha, o que o governo anunciou é que essas pessoas que tiveram descontos, além desse que vai ser devolvido agora, elas devem ingressar no aplicativo do Meu INSS ou pela Central 135 para fazer a contestação desse desconto. O que isso significa? Dizer ao governo que esse desconto não foi autorizado. Você basta logar no aplicativo do Meu INSS com o seu CPF e senha e fazer essa oposição. Clicar lá no botãozinho e falar para o governo, não autorizei. A partir desse ato, o governo vai abrir o prazo para a associação, para a entidade, apresentar a legalidade desse desconto, ou seja, apresentar a autorização individual e por escrito desse segurado. Aí depois disso é que nós vamos saber o que vai ocorrer. O governo tem noticiado que pretende devolver para aquelas pessoas que não conseguirem o desconto diretamente da associação. Mas eu vejo isso com ressalvas, não acredito que vai ser tão fácil assim ter esse dinheiro de volta, não. Até porque esse dinheiro hoje já faz parte do patrimônio de uma entidade particular, que é a associação e o sindicato. Doutora, quando a gente fala sobre esses descontos, nós pegamos os perfis dessas pessoas, a gente pode dizer que esses descontos foram feitos das mais diversas pessoas, das mais diversas aposentadorias? Sim, tanto de benefícios no valor de um salário mínimo ou maior. Então, sempre a pessoa tem que ficar atenta ao seu extrato de pagamento. Muitas pessoas, Matheus, não percebem esse desconto porque elas recebem o pagamento em conta corrente, elas vão sacar no terminal, nunca o terminal tem notas, tem cédulas o suficiente para poder pagar o segurado, sempre fica R$5, R$10, R$2 para trás. Então, o segurado nunca tem a certeza daquele valor que ele tem a receber. A dica de hoje é: fique atento ao seu extrato de pagamento e saque somente aquele valor que é seu, que você tem certeza, porque senão você vai criar um outro problema, que é sacar um valor acima do que você tem direito e automaticamente você estará contratando um empréstimo consignado. Quais medidas o INSS deveria adotar para evitar esse tipo de fraude, que esse tipo de fraude, né, volte a acontecer, doutora Kênia? Olha, o INSS está aí numa participação de intermediário, porque ele retém a contribuição do segurado aposentado, pensionista, e repassa à instituição. Então, ele tem um acordo de cooperação com essas entidades, simplesmente para fazer esse repasse. Porém, a legislação fala que esses descontos, essa autorização, ela deveria ser, pelo menos anualmente, renovada. E que recentemente agora, não sei se foi nesse governo ou no governo anterior, o Congresso Nacional modificou isso, tirando essa obrigatoriedade de renovação anual desses descontos.
o que facilitou ainda mais a ação desses golpistas. Doutora, quando a gente fala e faz uma análise deste período e também dos últimos anos, a gente via comumente, várias vezes já entrevistei a senhora, sobre descontos, pessoas em que falavam, mas este não é o valor total em que eu devo receber. Então, a gente já havia um pequeno fragmento de que esses descontos já haviam acontecendo, mas de uma forma disfarçada, até que então pudesse se desencadear esta operação e comprovasse? Sim, esses descontos já existem, que eu me lembre, pelo menos desde 2019, eu me lembro de atender cliente com esses descontos, não só no regime geral, não só no INSS, mas também em regimes próprios, né? Os regimes próprios, municipal, estadual, federal. Porque essa instituição sindical, associativa, ela sempre existiu. A farra veio agora, né, em maior número, porque eles viram essa facilidade de fazer esse desconto sem a autorização do segurado. E o segurado não se opunha, ele não tinha notícia disso. A partir do momento que começaram essas contestações, ações judiciais, isso chamou a atenção do Ministério Público, da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União, porque o negócio ele cresceu tanto, a farra foi tão grande que chamou a atenção desses órgãos fiscalizadores e chegou no ponto que chegou aí, deflagrando a operação da Polícia Federal. Doutora, mas a senhora, enquanto advogada e especialista nesse tema, a senhora acredita realmente que essa operação vai ser suficiente e que esses assegurados pelo INSS terão essa restituição por completo? Não, eu não acredito nisso. Nós sabemos que o INSS é o maior réu que nós temos, né? É o que tem o maior número de ações judiciais. E eu acredito que o governo está tomando essa medida com uma intenção de evitar uma avalanche de ações judiciais, que eu acredito que é o que deve acontecer, porque o segurado ele foi lesado, ele foi enganado e teve um desconto que ele não autorizou. Então, a partir daí, nós temos a legislação tanto do Código de Defesa do Consumidor, quanto à legislação civil. O Código de Defesa do Consumidor fala que quando você é demandado por uma dívida que você não deve, ela deve ser paga em dobro. E nós ainda temos a possibilidade de indenização por dano moral. Então, eu não acredito, mesmo que haja essa devolução agora que o governo vai colocar no mês de abril, nada impede que o segurado tome as medidas judiciais cabíveis. Doutora Kênia, em casos assim, então, os responsáveis por aplicar esses descontos indevidos, eles podem ser punidos criminalmente? Sim, com certeza. Nós temos aí servidores envolvidos, tem, né, muitas pessoas envolvidas, isso daí podem sim ser punidos criminalmente, tanto administrativamente, aí se for servidor efetivo, sofrendo processo administrativo disciplinar, e dependendo do resultado, aí até com a perda do cargo. Doutora, e quanto à pessoa que recebe o INSS, essa pessoa, o que ela deve observar a partir de agora? O que muda depois desta operação que acabou, então, tendo se é assim que eu posso dizer, esse encontro dessa quadrilha em que aplicavam-se esses descontos indevidos? Apesar do governo ter falado aí que esses descontos foram automaticamente bloqueados, chama a atenção do segurado, do pensionista, aposentado, que observe o seu extrato de pagamento. Observe, se você recebe um salário mínimo, o salário mínimo hoje é R$ 1.518. Se está recebendo menos do que isso, o que aconteceu? Se você recebe na sua conta corrente direto, porque muitas pessoas recebem na conta e nem observam o que está sendo pago, o valor é acreditado e pronto. Então, tenha esse hábito, a partir de então, de fazer essa conferência para verificar se realmente houve esse cancelamento do desconto. Porque até o governo fazer esse bloqueio automático, eu mesmo entrei em contato com várias associações, bloqueei valores, passa um mês, 2 meses, eles voltam com desconto, sabe? Então, nesse momento, é importante que o segurado fique atento para que ele não continue sendo prejudicado. E tem gente, Matheus, tem gente que está sendo descontada há quase um ano, há mais de um ano. Então, é importante, sim, tirar esse extrato de pagamento, mas não somente do mês. Buscar de meses anteriores para que você possa fazer essa contestação e o ressarcimento. Doutora Kênia, e se a pessoa ficar com dúvida, pode procurar um advogado também? Pode procurar um advogado especialista na área previdenciária. Aqui na subseção de Patos de Minas, nós temos vários colegas capacitados a atender toda a nossa população.
O governo também anunciou que as agências dos Correios vão auxiliar o INSS neste momento. Estão sendo treinados os servidores das agências dos Correios para que, salvo engano, a partir do dia 30 de maio, consiga fazer esse atendimento. Por quê? As pessoas, com essa modernização, não é, com essa parte da inteligência artificial, de todo o procedimento eletrônico, nós sabemos que a maioria dos segurados não consegue acessar nenhum aplicativo. Vai ligar na Central 135, ele vai ficar 1 hora, 2 horas esperando. Então, você tem a possibilidade de fazer essa contestação pelo 135, pelo aplicativo do Meu INSS, pelas agências dos Correios a partir do dia 30 e procurando o seu advogado de confiança, que ele não vai apenas fazer esse bloqueio para você, essa contestação, mas também poderá tomar medidas judiciais cabíveis. Com toda certeza é importante que você seja sempre atento. A doutora Kênia citou aqui diversos colegas e aqui eu destaco o trabalho dela também, não somente nessas causas, mas principalmente em você que precisa do INSS, do seu direito previdenciário. A doutora Kênia é uma referência aqui em Patos de Minas. Doutora, muito obrigado pela participação aqui no quadro Por Dentro do Assunto, de extrema importância para que a gente possa esclarecer e tirar as dúvidas dos nossos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan Patos. Muito obrigado. Muito obrigada, um ótimo dia para a senhora. Eu que agradeço mais uma vez o convite e uma boa semana a todos. Muito obrigado.